Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós essa noite. Quantos creem? Amém. Glória a Deus. Hoje o tema dessa noite é guerra. Você pode dizer para mim guerra? Guerra. Não. Não. Eu sei que você veio de uma quarta muito cansativa, pegou ônibus, mas nós estamos falando de algo muito sério, não é verdade? Então, vou te dar a chance de você reagir ao que você está vivendo. 1, 2, 3. Guerra! Como todo guerreiro, precisa de um posicionamento. Então, quando eu contar 1, 2, 3, você vai se levantar rápido e vai dizer guerra, tá bom? Mas, não levante assim, não. Guerra, tu vai apanhar. Não de mim, tá? Tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Oh, glória a Deus, aleluias. Vamos de novo? 1, 2, 3. Vamos de novo, que é pro demônio hoje tremer as pernas. 1, 2, 3. É isso aí, glória a Deus, aplauda a presença de Deus. Uau! Aleluias! Quantos guerreiros nós temos aqui essa noite? Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Não é invalidando a oração da pastora, que eu sempre tenho o costume de orar. Quando o pastor Jean me fez o convite ontem, eu disse sim, porque eu falei para o Senhor que eu diria sim todas as vezes que Ele me convocasse. Essa palavra ministrou primeiro ao meu coração. Saiba que antes de falar com você, o Senhor falou comigo antes, e do mesmo jeito que talvez seja desconfortável ser confrontado, ser motivado a melhorar no reino de Deus, da mesma forma eu senti essa palavra sobre a minha vida. Então, eu gostaria que com seus olhos fechados, nós entregássemos o nosso coração, a nossa mente, entregássemos os nossos ouvidos ao Senhor. Porque muitas vezes nós chegamos a esse lugar e nós já saímos de casa dizendo a Deus o que queremos ouvir. E aqui é a casa dele, é Ele quem decide o que vai falar sobre os nossos corações. Senhor Jesus, nós te convidamos a se fazer presente aqui mais uma vez. Senhor, eu sei que o Senhor já falou através dos louvores, que o Senhor já tem tocado em algumas vidas. Pai, mas se há uma resistência em nosso coração, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir com a sua calmaria. Senhor, se há um cansaço, se há uma inquietação, que o Senhor possa acalmar os nossos corações, para que de fato possamos entender aquilo que os céus têm deliberado sobre as nossas vidas. Pai, eu sei que nós estamos nessa noite em um cenário de guerra e nos ensina a vivenciar isso, a visualizar isso, Pai. Senhor, nós não queremos viver por viver essa noite. Senhor, que nós possamos ser marcados e encontrados pela Tua presença. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Desperta-nos, ó Deus, para um novo tempo. Desperta-nos, ó Deus, para vivenciar aquilo que o Senhor espera da Tua igreja, Pai. Senhor Jesus, a Tua vinda está próxima e nós queremos estar como noiva te esperando. Então ministra mais uma vez sobre as nossas vidas. O Senhor tem liberdade essa noite. Os Teus anjos têm liberdade essa noite, que eles possam passear nesse lugar essa noite, anjos de guerra, Pai, anjos com espadas desembainhadas, ó Deus, que se há pessoas presas, cativas, que elas sejam libertas agora, que elas sejam libertas de todo cativeiro do inferno, Senhor, que se existem pessoas opressoras, ó Deus, pessoas que estão sendo oprimidas, Pai, com pensamentos opressores malignos, que caiam por terra agora, Pai, que percam as suas forças agora, Pai, que a única autoridade que possa reger essa noite seja a Tua presença, Pai, e que eles percam as suas forças essa noite, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Fica conosco mais uma vez. Tenha misericórdia de nós mais uma vez. Fica, Senhor, e ministra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir?
Vamos lá para você não perder o costume. 1, 2, 3. Guerra! Como uns ficaram sentados, nós vai de novo. Porque nós é um exército de Deus. Não tem essa de um ficar lutando e outro ficar sentado. Vamos lá? 1, 2, 3. Guerra! É isso aí, gente. É até engraçado que a gente vai falar, mas o tema ele é muito forte. Deus ministrou muito sobre o meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 13. 6, 13. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Amém. Vou ler novamente para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Vivenciamos o nosso dia a dia, muitas vezes nos esquecemos que nós estamos em guerra. Parece loucura falar para você 1, 2, 3, para você levantar e dizer guerra. Mas o reino de Deus, ele exige esse posicionamento. Muitas vezes nós vivenciamos como se não estivéssemos em guerra. E a Bíblia nos declara isso, que nós estamos em guerra a todo tempo. Você está aqui sentado, você está na igreja, e talvez para você está tudo ok. Mas nós estamos em guerra. Em guerra. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Só que essa noite Deus deseja despertar os nossos corações. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas dessa terra, com o que vamos comer, com o que vamos vestir amanhã. E nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Obrigada por serem participativos. Ter esse entendimento que nós estamos vivenciando uma guerra pode fazer com que daqui a segundos grilhões possam ser quebrados dentro da sua casa. Simplesmente pelo seu posicionamento. E na ausência dele, você pode visualizar o inimigo derrotando a sua família. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou animar a tua vida agora de um jeito. Talvez você está aqui, você está cansado. Talvez você está, como é que eu posso dizer, frustrado. Talvez você esteja sem perspectiva. Talvez você esteja sem ânimo para orar. Às vezes você esteja sem ânimo para ler a Bíblia. Às vezes você esteja sem ânimo para buscar a presença de Deus. Mas eu vou te dizer que existe uma pessoa que não perde ânimo para derrotar a sua história, que é o diabo. Então é um bom motivo nessa noite para você começar a reagir no início da palavra. Compreendendo que o inimigo das nossas almas, ele não descansa até que ele cumpra a sua função, que é matar, roubar e destruir. Amém? Amém? O nosso primeiro entendimento é aceitar que eu estou em um ambiente de guerra. Muitas vezes nós não conseguimos visualizar isso, que nós estamos em guerra. Porque muitas vezes nós mentalizamos as nossas guerras em pessoas. Porque nelas nós vemos a ação. E muitas vezes nós não conseguimos compreender que a nossa guerra não é contra o nosso próximo. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra é contra a potestade, contra forças malignas. Só que enquanto nós não compreendemos que nós estamos em guerra, nós nos ausentamos dessa guerra, mesmo que ela esteja acontecendo. Então, o primeiro entendimento que nós temos é que nós estamos em guerra. O segundo entendimento é que você precisa identificar quem é o seu adversário. E talvez se eu te perguntar quem são os seus adversários na guerra, você vai dizer que é a sua família que não te apoia. Você vai dizer que é o seu casamento, porque seu marido não é da igreja. Você vai dizer que são seus filhos, porque estão envolvidos em drogas, em prostituições. Mas a sua guerra não é contra essas pessoas. São contra todas as forças malignas que agem através da vida dessas pessoas. Só que muitas vezes nós não conseguimos visualizar, porque muitas vezes nós não estamos espiritualmente falando.
E só consegue discernir as coisas do Espírito quem está no... Então é muito importante você começar a olhar para aquele seu vizinho que você vê que é um problema, a olhar para o seu marido que você acha que não tem jeito, olhar para os seus filhos que você acha que vão se afundar nas drogas e não vão mudar, e começar a olhar de uma maneira diferente. Não são eles, mas é uma legalidade que eles deram para que o inimigo agisse na vida deles. Assim como também pode agir nas nossas vidas. Todas as vezes que nós damos legalidades, o diabo ele vai agir, porque ele tem liberdade. É tão engraçado que o nosso Deus, ele não é invasor. Ele fala que se ele bater na porta e você abrir, ele vai entrar. Ao contrário do diabo, que nem vai bater, nem vai esperar você abrir. Vai esperar apenas uma legalidade para ele entrar. Amém? Então, saber identificar isso é muito importante. Porque muitas vezes nós mentalizamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor de ruim como se fossem as pessoas. E muitas vezes o que está agindo são o inimigo, o diabo, através de vida de outras pessoas para atingir as nossas vidas. E por que atinge? Porque nós não estamos posicionados. A palavra de Deus mais na frente vai nos garantir, vai nos ensinar como lutar. Amém? Então, quem é o seu adversário? Fala comigo, diabo. Porque quando ele fala teu nome, ele fala teu nome mesmo, e ele não tem medo de falar teu nome. Amém? Talvez você esteja estranhando a minha postura de falar, mas eu acredito que Deus está falando com um exército e você faz parte dele. Amém? É óbvio que é mais fácil lidar com guerras humanas. Você compreende que é mais fácil lidar com a pessoa que te fez mal, porque simplesmente tu pode virar as costas para ela e está tudo resolvido para você, não é verdade? Mas o diabo não. Com o diabo você não vira as costas e finge que está tudo bem, que ele não existe. Com o diabo você só vence em oração. Ele só estremece através de uma vida que tem uma vida de oração. Ao contrário que com outras pessoas, você pode gritar, você pode... como é que eu posso dizer? Você pode gritar, você pode atemorizar essas pessoas, amedrontar essas pessoas, ameaçar as pessoas. O diabo ele não tem medo do teu grito se você não tiver autoridade em Deus. E muitas vezes a gente tem aquela pretensão que gritar vai fazer com que ele saia das nossas vidas. Mas não adianta gritar para ele sair das nossas vidas quando muitas vezes somos nós que alimentamos ele dentro das nossas casas. Eu lembro de uma experiência que eu tive no encontro com Deus, foi até com a Amandinha. Durante uma madrugada a gente saiu para orar e uma das moças manifestaram e a gente correu para bater no quarto dos pastores. Claro, né, gente? E aí os pastores estavam descansando e a Amandinha, toda doce, meiga, né, veio até a gente para nos ajudar. Estava eu e a diaconisa Ana e outras irmãs. E a Amanda foi orar por aquela pessoa, ainda era nova na fé não, gente, que eu nasci no evangelho, mas eu tinha medo do diabo, essa é a verdade. E aí a Amanda chegou para orar por essa moça e a Amanda não gritou. Falou numa calmaria que eu falei assim, caramba, ele também sai sem gritar. Eu até comentei com a Amandinha, caramba. A Amanda orou de uma forma sutil e o diabo saiu. Porque não é sobre gritar, é sobre você estar posicionado e você ter autoridade no nome de quem você está falando. Muitas vezes nós perdemos guerras em nossa vida porque nós lutamos com o adversário errado. Porque, como eu falei agorinha, né, é mais fácil nós encararmos pessoas do que o próprio diabo. E a Bíblia vai dizer como nós devemos lidar com ele, mais para frente eu vou te explicar. Mas o que eu quero que você entenda é que não é o fato de você vir à igreja que vai tornar o diabo temeroso contra a sua vida, mas é o seu relacionamento com Deus que vai tirar todo o poder da sua vida. Falando de uma forma para que você entenda, o diabo ele não tem poder. Quem dá poder para ele é você. Porque é você que dá a legalidade, é você que dá a liberdade,
É você que faz as coisas com que Ele agrade e Ele se torna a habitação dentro da sua vida. Talvez você fale assim, nossa, Sara, mas o diabo não está comigo, não. Ele não está aqui, não. Mas você não para de falar da vida dos outros, vive em pornografia, vive na prostituição. Quem está morando dentro desse templo que é você? Você tem certeza que é Cristo? Porque quando quem mora em nós é Cristo, há evidências. Há evidências. E um templo onde Cristo habita, não há mentiras, não há prostituições, não há legalidades, porque você não quer fazer nada que retire o Espírito Santo de dentro de você. E é isso que nós precisamos ter entendimento essa noite. Você vai sair de casa para vir para o culto, entenda que aqui você vai ser preparado para viver o que vai acontecer lá fora. E muitas vezes nós viemos com as mãos estendidas, como se Cristo tivesse todos os cultos, obrigação de nos oferecer algo. Mas Ele tem nos preparado para algo maior, que é a eternidade. E nós precisamos ter essa compreensão, amém? Qual tem sido o seu armamento de guerra contra Satanás? O que você tem usado para lutar contra ele? Talvez você me diga que você nunca nem parou para pensar nisso. Você precisa orar. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa jejuar. Você precisa colocar a sua carne no lugar dela e permitir que o Espírito Santo habite em você, que Ele reine dentro de você. Sabe? Talvez você não tinha reparado, mas talvez você não tenha armamento nenhum para lutar quem está acabando com a sua vida. Porque você está dando poder para Ele. Mas nessa noite você vai tirar todo o poder que você entregou para Ele. Ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me fez uma pergunta. Em uma guerra, o que é importante? Você vencer ou escapar? Responda para você mesmo. É mais importante você vencer ou escapar? Talvez você me diga, que nem eu ouvi essa semana, olha, também não tem problema se escapar fedendo, né? Eu ouvi isso, eu falei, amado. Mas o que acontece? Um general de guerra, quando ele alista o seu exército, e quando ele treina o seu exército, ele treina ele para vencer. Ele treina para vencer. Então ele treina cada pessoa para lidar com as armas necessárias para vencer aquela guerra. O general, ele não treina a pessoa para perder. Assim como Cristo, Deus não te traz na igreja para você aprender a perder, mas é para você aprender a vencer. Sabe, por mais que nós tenhamos a palavra que nós somos mais do que vencedores, nós precisamos tomar posse disso e nos posicionar para viver isso. E muitas vezes isso não acontece. Porque mesmo Deus te dando todas as artimanhas, te alimentando, te sustentando em cada culto, cada célula, não é suficiente, porque você não tem recebido isso como alimento e armamento. Amém? E a reflexão que Deus me trouxe foi o seguinte. Talvez para alguns escapar seja melhor. Só que, como eu disse, um general de guerra, ele treina para todos vencerem. E a opção de escapar, eu não estou falando de escape, porque escape muitas vezes vem do próprio Deus para as nossas vidas em meio a guerras. Mas eu estou falando de escapar, porque muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus nos chamou para lutar. É mais fácil eu fingir que eu não estou vendo a separação. É mais fácil eu fingir que eu não estou vendo meu filho quase se suicidando. É mais fácil eu fingir que eu não estou me afastando da presença de Deus do que eu, de fato, vivenciar essa guerra para vencer o meu eu. Então, é muito mais fácil escapar. Sara, como é que eu sei que eu estou escapando? É quando você não ora, você não jejuma, você não lê a palavra, você não se relaciona com Deus. Você está escapando, vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Mas eu vou te lembrar que a mesma misericórdia também é fogo consumidor. Uma hora a conta chega. E não estou te falando para te assustar. Não estou te falando para te assustar.
O que eu estou te falando hoje é para despertar as nossas vidas, porque o que eu falo ministra sobre vocês e também ministra sobre as nossas vidas. Por quantas vezes você esteve em um cenário de guerra, que é a sua casa, e você não orou? Por quantas vezes você esteve em um cenário de guerra e você não jejuou, você não buscou a presença de Deus, você não se relacionou com Deus, mas quis viver a providência, quis viver o milagre, quis viver a bênção? Que a gente possa ter esse entendimento que muitas vezes foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Não foi a sorte. Já viu aquelas pessoas que falam, acho que o Júlio já ouviu muito, fala assim, ixi, esse daí tomou 5 tiros e não morreu, escapou. E muita gente na igreja está assim, já tomou uns 10 tiros e está escapando. É como se contasse que nunca nada fosse acontecer. Mas eu preciso te dizer que uma hora a conta chega. Que Deus, Ele te ama, que Ele deseja que você vença. Mas as consequências das suas escolhas, você vai vivenciar. E nós precisamos compreender que muito mais importante do que escapar de uma guerra é vencer. Lembrando que não é errado viver da misericórdia de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela nos cerca todos os dias. Não é verdade? Amém? Mas é errado eu contar com algo que eu não me relaciono. É como se Deus tivesse a obrigação todo dia de guardar a minha vida quando eu irresponsavelmente procuro meios de destruição. É a mesma coisa da mãe que fala para o filho, não põe o dedo na tomada, e o menino vai lá. Não põe o dedo na tomada, e o menino vai lá. Uma hora a mãe vai deixar para ele tomar um choque, e ele entender que ele não pode botar o dedo na tomada e ele não vai pôr mais. A misericórdia da mãe a primeira vez, não põe o dedo na tomada. A misericórdia da mãe a segunda vez, não põe o dedo na tomada. Uma hora, vai lá, meu filho, enfia esse dedo na tomada. É assim. Só que muitas vezes nós olhamos apenas para o Deus de amor. E Ele é amor de fato. E quando Ele corrige você, Ele também está te amando. Só que muitas vezes a gente não tem essa compreensão do amor de Deus que vem por uma correção. Amém? Nós vivenciamos uma guerra que Deus espera que eu vença. Fala comigo, Deus espera que eu vença as minhas guerras. Ele pode vencer por você? Pode. Mas sabe quando uma mãe fica orgulhosa por ver o filho caminhando pela primeira vez? Deus acredita que Ele tem a mesma sensação. Deus, Ele poderia fazer as coisas tudo sozinho? Poderia, mas Ele conta com você. Quando eu me ausento de uma guerra, eu permito que não somente eu, mas que outras pessoas sejam atingidas por ela. Glória a Deus. Vou ler novamente uma frase que Deus ministrou no meu coração, que fala assim, ó, muitas vezes é fácil lutar com pessoas do que com o diabo. O teu grito pode assustar uma pessoa, mas só uma vida de oração faz ele estremecer. Só uma vida de faz ele estremecer. Lá em Efésios 6, 12, diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, contra governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Mas como ser espiritual, nós precisamos visualizar que não são as pessoas. A própria palavra de Deus descreve uma luta que acontece aqui dentro de nós. Lá em Gálatas 5,17 vai dizer assim, ó, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E nessa guerra entre a carne e o espírito vence o que eu mais alimento. Se eu não oro, eu estou alimentando a carne. Se eu vejo pornografia, eu estou alimentando a carne. Se eu minto, eu estou alimentando a minha carne. E o que está reinando dentro de mim é a carne, porque é o que eu tenho alimentado. Muitas vezes acontecem coisas horríveis dentro do nosso lar. E nós não conseguimos compreender, porque nós não queremos visualizar que existe uma guerra lá dentro. E quem está ganhando é Satanás. Porque simplesmente nós achamos que é obrigação dos pastores, que é obrigação dos líderes, que é obrigação de outras pessoas orarem pela sua casa, menos você. E enquanto você acha que não é obrigação sua
orar pela sua casa, guerrear pela sua casa, o inimigo vai vencer. Porque você está dando armas para ele. Essa noite é uma noite para nós nos posicionarmos e aceitarmos a guerra que nós estamos vivenciando. Sabe? Se você vê alguém batendo no seu filho, você não vai deixar. Você vai reagir. E por que o diabo está fazendo o que está fazendo dentro da sua casa e você não está fazendo nada? Ele não tem poder. Diga comigo, ele não tem poder. Ele não tem autoridade. Vocês viram a forma como nós falamos? Vou te dar a oportunidade de você dizer para ele de novo. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Aleluias. Você pode dizer de novo comigo? Ele não tem poder. Ele não tem poder. E ele não tem autoridade. Seja onde for, no meu casamento, com os meus filhos, na minha casa, ele não tem poder. Não é possível haver um espírito vencedor dentro de você, se não há um relacionamento constante com Deus. Não é possível que o espírito vença sem que haja evidências do reino em você. Não é possível que o espírito vença onde há contenda, dissensões, prostituições, mentiras, lascívias. Não é possível que o espírito vença aonde há dúvidas. O espírito vence aonde reina a verdade. Você pode repetir isso comigo? O espírito reina. Não, falei errado, gente. O espírito vence onde reina a verdade. Se desejamos vencer essa guerra, precisamos devolver o lugar de Deus em nossas vidas. Não se vence essa vida sem Ele. Vira para essa pessoa do seu lado e diga: não se vence essa vida sem Ele. Diga de novo para outra pessoa do outro lado: não se vence essa vida sem Ele. Não se vence. Não se vence. Engano seu é achar que você vence sem Deus. Para tudo que você vai fazer, você precisa dele. E enquanto você não depender, Deus sempre vai te levar em condição de dependência. Todas as vezes que você tentar vencer pelo próprio braço, Deus vai te levar a depender. Outra coisa que falou muito forte comigo, e eu espero que fale com você também, é de estremecer ao se imaginar quantas vezes tentamos vencer essa vida sem Ele. Quantas vezes você tentou vencer sem Ele? Talvez você já tenha perdido as contas. E talvez você nem tenha percebido que talvez hoje você está tentando vencer essa vida sem Ele. Sem Ele você não vence. Esquece. Não vence. Talvez você olhe, mas todo mundo fala de igreja, essas coisas. Se relaciona com Deus que nós estamos falando hoje. E comece a compreender que tudo que você precisa está aqui. E se você não lê isso aqui, você não vence. Aqui está todas as respostas. Está aqui uma arma mais poderosa do que uma arma mundana. Está aqui uma arma que te ensina como ser como pessoa. Está aqui uma arma que te mostra como você chega até Ele. Porque é muito bom ouvir, mas quantos desejam vê-lo? E por quantas vezes estivemos em uma guerra sem se relacionar e Ele nos guardou? Você tem esse entendimento que muitas vezes você merecia morrer e Ele te deu vida? Nossa, Sara, eu não mereço morrer não, eu estou nova. Eu compreendo. Mas uma vida que conhece a Cristo não anseia só a terra. Deseja viver em outros ares. Por quantas vezes você esteve em uma guerra sem se relacionar com Ele e Ele te guardou? Quantos livramentos? Isso se chama misericórdia. Fala comigo, misericórdia.
Você não merece, eu não mereço, mas me alcança e te alcança. Estou diante... Não, vou voltar. Essa palavra misericórdia é para os que creem e recomeço ao que precisam. Se hoje você crê e entende que precisa de um recomeço, porque precisa. Estou diante de um exército que pode vencer. Quem é esse exército? Vou dar chance para aqueles que não levantaram a mão. Estou diante de um exército que pode vencer. Teve gente que ficou com dúvida, é por isso que não vence. E estou diante de um exército que pode vencer. Porque por mais que haja uma palavra deliberada, precisamos tomar posse e viver isso. Por mais que a Bíblia declare que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, eu preciso reagir como vencedor. Eu preciso viver como vencedor. Já identificamos com quem lutamos, agora precisamos compreender como lutar. Lá em Efésios 6, 11 em diante. Quem está com a sua armadura aí, levanta a mão. Cadê a sua Bíblia? É a Bíblia, não é o celular, não. Olha. Brincadeira, gente. Nada contra quem usa celular na Bíblia, tá? Vamos lá. Agora nós vamos compreender como lutar. Vou começar lá no 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Sede fortes em quem? No Senhor. Sede fortes em quem? No Senhor. Não é na força do seu braço. No versículo 11 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Fala comigo, a armadura de Deus. Calma aí. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governantes das trevas desse mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quando a Bíblia fala tomai, quer dizer que ela está disponível. Quem tem que pegar? Quem tem que pegar? Então, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mal. Não quer dizer que não vai haver o dia mal, mas se você tiver revestido, você consegue vencer. De toda a armadura. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Vamos nos revestir agora, irmãos? Vamos lá. Versículo 14. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos. Fala, cingir os vossos lombos. Com a verdade. Eu preciso cingir os meus lombos com a verdade. E vestir a couraça da justiça. Fala comigo, justiça. Olha só, verdade e justiça. Se há mentira, você não está revestido. Por mais que haja justiça em você, porque a palavra de Deus vai dizer, revesti-vos de toda a armadura. Deixa eu voltar aqui. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Fala comigo, escudo da fé. Amém. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui ele garante que vai haver dardos malignos sobre a sua vida? Vai. Mas se você estiver com um escudo, eles não vão te atingir. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fala comigo, orando em todo? Vamos lá, orando em todo o tempo. 1, 2, 3. Orando em todo o tempo. Então, se você acha que você está orando, você precisa orar mais.
Porque a Bíblia fala que mesmo você revestido de toda a armadura de Deus, você não pode deixar de orar. Suplicando ao Espírito e perseverando. Não vai ser fácil as nossas guerras, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós temos alguém que pode lutar elas conosco. Nós não precisamos lutar sozinhos.